A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais um culto de doutrina, onde hoje estarei finalizando essa série de estudos sobre o livro do profeta Amós, utilizando a análise retórica. Estaremos orando neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendermos mais acerca da Tua palavra. Nos dá, Senhor, cada vez mais o devido esclarecimento e abençoa, Senhor, a cada lar alcançado por esta transmissão e por aqueles que estão aqui assistindo presencialmente, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei falando particularmente da última passagem do livro do profeta Amós. Eu já disponibilizei aí pelo link o PDF para que todos possam acompanhar o estudo de hoje. Estaremos falando especialmente no capítulo 9, do versículo 11 ao 15, que na análise de Bovat e Meinet, que já tínhamos falado na sexta-feira passada, corresponde à sequência 5 da terceira sessão ou terceira parte no livro do profeta Amós. Essa passagem, ela chama a atenção por diversos motivos. Um deles é que sempre chamou a atenção de como essa passagem, ela aparentemente representa uma mudança brusca dentro do livro do profeta Amós. Tanto que muitos comentaristas, muitos chegam a acreditar a um discípulo do profeta. Além disso, o que mais chama a atenção é que essa passagem, ela é utilizada de modo impactante lá no livro de Atos dos Apóstolos, dentro do Novo Testamento. Por isso, nós vamos encerrar hoje, não somente com essa última passagem do livro do profeta Amós, mas também falando, esmiuçando um pouquinho essa passagem que ela tem todo um impacto teológico também para o Novo Testamento. No capítulo 9, do versículo 11 ao 15, nós podemos dividir em 3 partes, como eu mostro aí na primeira página. A primeira parte, ela pega os versículos 11 e 12, depois a parte central, os versículos 13 e 14, e a última parte pega o versículo 15. De tal maneira que nós temos uma organização daquilo que eu já expliquei em outras ocasiões, uma organização quiástica em 3 partes, sendo que a primeira tem uma certa correspondência com a última, e tudo apontando para a importância da centralidade. Então você tem versículos 11 e 12, reconstruirei a tenda de Davi, que dominará sobre seus inimigos. Estaremos depois falando que tipo de domínio é esse pretendido aqui. No centro, mudarei a sorte de meu povo. Já pode-se perceber que essa é a parte primordial aqui. Isso nos versículos 13 e 14. E no versículo 15, plantá-los-ei e não serão mais arrancados por seus inimigos. Então, lendo aqui na tradução que eu disponibilizei no PDF, uma tradução que não está tão diferente assim da que nós encontramos na
Almeida Corrigida, versículo 11. Naquele dia, levantarei a tenda de Davi caída, e repararei suas brechas, e suas ruínas levantarei, e a construirei como nos dias de outrora, a fim de que apossem-se do restante de Edom, e todas as nações sobre as quais é invocado o meu nome. Oráculo de Adonai que faz isto, ou faz esta coisa. A parte central, ela é formada agora pelos versículos 13 e 14. Eis que dias vêm, oráculo de Adonai, que se aproximará o lavrador ao ceifeiro, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E destilarão os montes ao mosto, e todas as colinas agitar-se-ão. E mudarei o cativeiro do meu povo Israel. E construirão as cidades devastadas, e nelas habitarão. E plantarão vinhas, e beberão seu vinho. E farão jardins, e comerão seu fruto. E a última parte, versículo 15: Eu os plantarei sobre seu solo, e não serão mais arrancados de seu solo, o qual deles, diz Adonai teu Deus. Como nós havíamos dito nos demais estudos, especialmente no primeiro da série, Amós, ele é um profeta do sul, do reino de Judá, que vai profetizar ao reino do norte. Isso depois da separação que houve. Lemos lá em 1 Reis, no capítulo 12, o episódio da separação, em que 10 tribos ao norte preferiram seguir Jeroboão, enquanto que apenas 2 tribos permaneceram fiéis à casa de Davi. Como Amós, embora sendo do sul, ele está entregando uma mensagem ao reino do norte, ao reino de Israel, por isso que chama a atenção essa menção aqui de Davi. Aqui ele fala de levantar a tenda de Davi caída, ou, como nós encontramos na Almeida Corrigida, o tabernáculo de Davi. O que é exatamente essa tenda? Essa tenda, ela lembra, primeiro, as perambulações do povo no deserto, naqueles 40 anos, desde que eles saíram do Egito até chegar à Terra Prometida. Essa tenda lembra também a festa dos tabernáculos, por isso que aí a Almeida Corrigida optou pela tradução tabernáculo. E justamente na festa dos tabernáculos, o povo é convidado, até hoje os judeus são convidados a lembrar justamente desse período em que eles habitavam em tendas no deserto. Agora, tenda, ela também dá a ideia de fragilidade. Vamos recordar que a menção preferida para dinastia é casa. Então se fala de casa de Davi. Mas aqui está falando da tenda de Davi. E uma tenda que está caída. Isso fala do momento, isso os comentaristas compreendem, que está falando exatamente do momento do exílio, quando Judá, o reino de Judá,
ele vai para o exílio. Aqui é interessante que fala de reparar suas brechas e suas ruínas. Ora, brechas e ruínas, você está melhor se referindo a uma construção sólida, um prédio, uma casa. Você até poderia falar de brechas numa tenda. Ruínas seria mais adequado para falar de uma construção. Portanto, a dinastia de Davi está sendo comparada a uma tenda pelo momento de fragilidade. A dinastia de Davi se encontra frágil nesse momento do cativeiro, na época de Nabucodonosor. E devido ao cativeiro, ela se torna caída. Mas existe aqui uma promessa de que Deus vai reparar suas brechas, vai levantar suas ruínas e vai construir como nos dias de outrora. No versículo 12, a fim de que apossem-se do restante de Edom e todas as nações sobre as quais é invocado o meu nome. Aqui parece estar prometendo retornar às glórias do reino na época de Davi e Salomão, quando Israel dominava outros povos, entre eles Edom. Por que a menção de Edom aqui? Nós temos alguns motivos que nos remete o porquê dessa menção de Edom. Edom, lá nas narrativas patriarcais, Esaú, é outro nome de Esaú, que é o irmão gêmeo de Jacó. E que há aquela briga desde o ventre, dois irmãos que deram origem a dois povos, portanto, entendemos aqui, aparentados, mas dois povos distintos. E você já vê dentro da narrativa patriarcal que há um ódio fomentado de Edom para com Jacó, consequentemente para com a nação. E é interessante que aqui é o final do livro do profeta Amós, e que no livro seguinte, Obadias fala justamente de Edom e do fato de que os edomitas, eles se regozijaram da queda de Judá, provocada pelos babilônios, e ainda teriam auxiliado os babilônios contra esse reino que é um reino aparentado. Então aqui, essa primeira parte, ela tem um tom que fala especificamente do reino de Davi, da restauração das glórias passadas do reino de Davi. Lá na frente vamos ver como o livro de Atos dos Apóstolos vai mudar toda essa perspectiva aqui. Mas aqui há uma perspectiva que nós chamaríamos hoje de uma perspectiva política, nacionalista. Observem aqui como a menção do nome de Deus, Adonai, ou seja, Senhor, aparece exatamente uma vez em cada parte, marcando bem a divisão em três partes. Essa segunda parte, ela traz uma mudança do contexto, digamos assim, político para o agrícola. O reino de Judá, enquanto que o reino do norte ele se tornou um reino muito mais urbanizado, podemos dizer assim, o reino de Judá ele se caracterizou mais pelo seu aspecto agrícola. E é justamente essa linguagem agrícola que nós vemos aqui na segunda parte, nessa parte central aqui. Eis que dias vem, oráculo de Adonai,
que se aproximará o lavrador ao ceifeiro, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. O que isso quer dizer? Está sendo prometida aqui uma abundância tão grande para o povo, que quando o ceifeiro já estivesse, enquanto o ceifeiro ainda estivesse colhendo, já vinha o lavrador plantando. Ou seja, mal o lavrador terminou de plantar, já vinha o ceifeiro para colher. Tão grande é a abundância. A segunda linha também fala a mesma coisa. O que pisa as uvas é o que lança a semente. Mal acabou de lançar a semente, já vem os pisoeiros para fabricar o vinho. Pisando as uvas para fabricar o vinho. Isso aqui é uma promessa de abundância. E destilarão os montes ao mosto, e todas as colinas agitar-se-ão. Agora aqui no início do versículo 14, está aqui marcado, que é o centro dessa parte central. Portanto, o mais importante dessa passagem. Mudarei o cativeiro do meu povo Israel. É interessante que na Almeida Corrigida ficou como sorte. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Mas a palavra aqui no hebraico fala de cativeiro. Fala claramente de que Deus vai reverter o cativeiro do povo. E aí no final do versículo 14, e construirão as cidades devastadas e nelas habitarão. Aí você lembra de todo aquele contexto que nós vemos, por exemplo, lá no livro de Neemias. Aquela notícia que o irmão de Neemias traz das cidades, da cidade de Jerusalém com seus muros fendidos, cheios de brechas, dando a impressão de uma cidade devastada. Então aqui está prometendo a construção ou reconstrução das cidades devastadas. Plantarão vinhas, beberão seu vinho, e farão jardins e comerão seu fruto. Então aqui é a mudança do cativeiro. A última parte agora fala de uma promessa de Deus para garantir essa mudança que foi descrita lá no versículo 14. Novamente, continua usando a linguagem agrícola. Eu os plantarei sobre seu solo, e não serão mais arrancados de seu solo, o qual deles, diz Adonai, teu Deus. Lembra que nós falamos na outra sexta-feira dessa importância da menção de solo e não terra, e que as traduções acabam colocando solo e terra como a mesma coisa, mas há essa diferença pontuada aqui no texto hebraico. Porque aqui está falando novamente comparando o povo como uma plantação. Eu os plantarei sobre seu solo. Então aqui já falei dessa divisão tríplice. Na página 2, aqui eu coloco justamente os motivos, em forma sucinta, o motivo pelo qual alguns colocam que poderia ter sido escrito por um discípulo do profeta. A menção de Davi, uns colocam que o retrato de restauração não é coerente com as ameaças de destruição ao longo do restante do livro, porque Amós ele tem uma mensagem dura de juízo durante todo o livro. E aqui você tem uma mensagem de graça, uma mensagem de esperança. Mas vamos lembrar, na sexta-feira passada nós falamos sobre isso, que no início dessa sessão,
que pega lá o capítulo 7, ele faz uma intercessão. Como Jacó poderá subsistir? Então, na verdade, aqui está fazendo esse enquadramento de toda a sessão, como nós chegamos a ver na sexta-feira passada. Mas o mais importante, aquilo que eu sempre digo, não importa quem escreveu, como escreveu, o importante é que é a palavra de Deus, é a mensagem que é transmitida. É o que eu coloco aqui na sequência. Independente da época da redação, são 2 oráculos unidos. Alguns dizem que aqui, na verdade, você não tem um oráculo apenas, mas tem 2 que foram unidos. O primeiro oráculo pega os versículos 11 e 12, com a descrição, começando com naqueles dias. E o versículo 13, como começa com eis que dias vem, parece que está recomeçando, ou seria um outro oráculo. Mas, de qualquer maneira, os 2, eles não, embora muitos entendam que não condiz com o estilo do profeta Amós, retoricamente, aí que eu mostro a importância da análise retórica, como mostra que, independente se foi ou não escrito pela mão do próprio profeta, ele está aqui fechando bem o livro. Porque aqui o livro do profeta Amós mostra que Deus ele não tem apenas uma mensagem de juízo. A mensagem de juízo vem quando não se ouve a proposta, a mensagem salvífica, a mensagem da graça divina. E aqui eu mostro então, de maneira em esquema, como esse oráculo, no capítulo 9, versículo 11 ao 15, ele fecha adequadamente todo o livro. Você não teve lá no início oráculos contra as nações estrangeiras? Lá no capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 3, faz o contraponto agora que Adonai, ou seja, o Senhor, promete a restauração final, inclusive para as nações estrangeiras, incluindo até um inimigo histórico do povo de Deus, que é Edom. No capítulo 9, versículo 1 a 10, faz um contraponto ao oráculo contra Judá. Lá no capítulo 2, versículos 4 e 5. O oráculo contra Israel, lá no capítulo 2, versículos 6 a 16, faz um contraponto ao profeta, a destruição final e o fim da profecia, que é aquele bloco de visões que você tem nos capítulos 7 e 8. O último apelo aos filhos de Israel, nos capítulos 3 e 4, fazem contraponto ao infortúnio para a casa de Israel, lá no capítulo 5, nos versículos capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 14. E aí você tem no centro o lamento fúnebre sobre a Virgem de Israel, capítulo 5, versículos 1 a 17, que nós estudamos na sexta-feira passada. Um outro detalhe importante a ser observado são as conexões entre essa passagem final e outras no livro, principalmente a imediatamente anterior, ou seja, dos versículos 1 ao 10. Por exemplo, naquele dia repete-se na 4ª visão, lá no capítulo 8, nos versículos 3, 9, 11 e 13. Se for levantada a hipótese de um contraste intencional entre 9, 11 a 15 e 9, 1 ao 10, que alguns estudiosos defendem que há esse contraste intencional. A falsa esperança na proteção de Deus em 9 e 10 é invertida em 9 e 15. Vamos observar aqui, 9 e 10. 9 e 10 diz assim: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará,
nem nos encontrará. Aí no versículo 15, há uma reversão. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados. Isso fala o quê? Da misericórdia divina. Aqui falando que para todos aqueles que genuinamente se arrependem, há uma reversão. Existem ainda outros pontos de contato, né? A destruição do povo pecador, em 9:8, está em contraste com a restauração da sorte, ou seja, do cativeiro do povo de Deus. No versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Deus são contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Esse versículo 8, ele exemplifica bem aquilo que nós temos tido oportunidade de pontuar, mas que infelizmente parece que alguns esquecem. Que Deus e consequentemente nós devemos abominar, ser contra o pecado. Mas Deus, Ele ama o pecador, Ele quer dar oportunidade ao pecador. E consequentemente nós também devemos pregar essa mensagem de transformação, de salvação ao pecador. Lembrando que a palavra de Deus ainda declara que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade. Mas o que nós temos assistido hoje, somente aí, infelizmente, nas mídias sociais, é um ataque às pessoas. Eu posso não concordar com uma ideia, e a melhor maneira, se eu entendo que uma ideia deve ser combatida, é mostrando as vantagens da ideia que eu advogo. Mas eu não posso combater pessoas, porque o Evangelho, ele não é... Jesus deixou bem claro lá, em Lucas, no capítulo 9, eu não vim destruir vidas, mas vim salvá-las. É o que Amós está colocando aqui em outras palavras. Dando continuidade, a menção de sucá, que aqui nós podemos traduzir como tenda ou tabernáculo. A Almeida Corrigida, preferiu traduzir como tabernáculo, que é uma tradução possível também. Essa menção de sucá, de tenda ou tabernáculo, ela parece possuir deliberadamente uma dubiedade. Interessante como tem muitas passagens, seja do Antigo ou do Novo Testamento, que nos mostra essa dupla aplicação. Porque sucá, no plural, Sucot, pode ser uma menção à cidade de Sucote, uma cidade proeminente desde a época de Jacó e com importância militar tanto para Gideão, está lá no livro de Juízes, quanto para Davi. Se é correta essa menção, essa alusão à cidade de Sucote, aí você entenderia, por outro lado, a menção de brechas e de levantar as ruínas, porque de uma cidade faz sentido falar de você recuperar, de você levantar ruínas. Agora, muitos entendem que aqui também, alguns até preferem essa menção, muitos preferem que também está fazendo referência a uma tenda ou choupana, que ainda é a outra possibilidade de tradução dessa palavra, que segundo Smith, que é um comentarista, é uma metáfora profética sobre o estado presente e futuro do reino da linhagem de Davi.
a qual, apesar de estar em ruínas, Deus irá reconstruir e restaurar-lhe sua glória passada. Curiosamente, falando agora do livro de Amós como um todo, é um dos menos citados no Novo Testamento. É interessante, segundo estudiosos, é o primeiro livro profético, é o primeiro profeta escritor, é um livro importantíssimo dentro da sua abordagem, inclusive daquilo que nós chamamos hoje de justiça social, mas ele é pouco mencionado. Agora nós temos algumas possíveis alusões, aqui. Eu selecionei algumas. Os sinóticos fazem referência a Amós 8:9 ao afirmarem que o céu escureceu desde a hora sexta até a hora nona. Pegando aqui Amós 8:9, nós lemos aqui: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Ou seja, a menção ali de quando Jesus, ele suspirou na cruz. Dá o exemplo aqui de Mateus 27:45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Como é algo que parece sutil, isso aqui seria o que alguns estudiosos chamam de eco. Estou até devendo um vídeo, sobre essa explicação do uso do Antigo dentro do Novo Testamento, mas você vê que é sutil. Uma outra possível alusão ou eco, é a menção do luto pelo filho único. Na sequência aqui no versículo 10, que para os evangelistas seria Jesus. Tem até muitos comentários dos chamados pais da igreja, dos padres da igreja, ou dos primeiros teólogos, que fala muito disso. Então aqui no versículo 10. Aqui no versículo 8:10. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto pelo filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Então aqui é um eco, porque é bem sutil e que foi compreendido pelos evangelistas e por comentaristas posteriores, na história da igreja, como uma alusão ao Senhor Jesus, o primogênito, o unigênito, o Filho único. Agora, existem duas citações explícitas ao livro de Amós, e ambas estão em Atos dos Apóstolos. É bem interessante isso. São as duas únicas citações explícitas lá no Novo Testamento, e ambas se encontram em Atos dos Apóstolos. A primeira encontra-se no discurso de Estevão, ao reproduzir lá em Atos 7, 42 e 43, o trecho de Amós 5, 25 e 27, o qual, como vimos anteriormente, pega o final da perícope central e a perícope final da sequência B5. Vimos na sexta-feira retrasada. Vamos reler aqui Amós 5, 25. Aí, nesse caso, eu vou ler aqui na Almeida atualizada mesmo. Então, aqui Amós 5, 25. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos.
Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. E aqui seria aqui vai ser citado lá em Atos, no capítulo 7, versículos 42 e 43. Atos 7, 42. Aqui dentro do discurso de Estevão, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Aqui, primeiramente, há uma mudança, de Kiyum e Sikut, nós temos Moloque e Renfã. Isso porque ele está citando não o texto hebraico, mas a tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Agora, mais do que uma mudança de tradução, há uma mudança retórica. Ao pretender demonstrar que os sacrifícios constituem mais necessidade humana do que exigência divina propriamente dita. Lembrando que o discurso de Estevão, ele quer mostrar que os sacrifícios, eles foram ultrapassados pela graça de Jesus. E que os sacrifícios, eles foram instituídos por causa do homem. Não que Deus tenha necessidade desse sacrifício. Aqui seria um outro estudo só sobre o discurso de Estevão, que é um discurso longo. A segunda utiliza justamente essa sequência de Amós 9, 11 a 15, e dentro de outro discurso, dessa vez o discurso de Tiago, lá em Atos 15, nos versículos 16 ao 18. A citação novamente segue a Septuaginta. Isso aí, quando nós estudamos o uso do Antigo Testamento dentro do Novo, percebemos que eles usam muito mais a Septuaginta, o que não é de espantar. Já que o Novo Testamento foi escrito em grego, era natural que eles citassem a versão grega do Antigo Testamento. Agora, por essa citação, há duas mudanças importantes que vão ter um impacto muito grande na maneira como é utilizado aqui no Novo Testamento. A palavra apossar-se, no hebraico yarash, vai mudar para darash, buscar. É a mudança de uma letra no hebraico. E Edom muda para Adam, homem. Isso lá em Amós 9:12. Isso altera substancialmente a intenção original, porque ficou assim, a maneira como vai ser citado lá no Novo Testamento. Tiago, começando, reproduzindo lá Amós, ele fala assim, lá em Atos, no capítulo 15, nos versículos 16 ao 18. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Ou seja, aqui na página 4, eu reproduzi aqui algumas citações, algumas falas de alguns comentaristas.
Desta maneira, um texto que em Amós possui um matiz político e nacionalista, adquiriu uma dimensão mais universal e religiosa, para mostrar como Deus, desde o início, separou dentre os gentios um povo para si. Um texto que parece falar de um domínio, vamos restaurar o domínio militar do antigo reino, do reino na época de Davi. Aqui, esse domínio não é entendido como um domínio político, militar, mas como deve ser entendido dentro da perspectiva do Novo Testamento. É o domínio da palavra da salvação oferecida a todas as nações, oferecida gratuitamente, diferente do domínio político e militar. Não é imposto, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Basta lembrar lá de Zacarias, lá no livro do profeta Zacarias. Por isso que, na verdade, mesmo no texto original de Amós, o nacionalismo está integrado a um universalismo, em que a restauração do reino davídico tornará possível a inclusão de outras nações. Então, apesar de, numa leitura rápida, parece que tem esse tom nacionalista, mesmo lá no texto hebraico de Amós, já tem esse tom universalista. Essa semelhança grande da palavra Edom com Adão, homem, no hebraico é exatamente a mesma palavra. São as mesmas consoantes, só mudam as vogais. É possível que esse paralelismo de Edom com as nações aqui, e que você encontra também em Isaías 63, 34, Obadias, sugere que talvez Edom fizesse o papel de representante da raça humana. Então não seria, por acaso, que Edom e Adão, homem, sejam tão parecidos, praticamente a mesma palavra em hebraico. Aqui há uma declaração de Stuart, bem interessante. Promessas de restauração reasseguram ao fiel que as punições de Adonai, ou seja, do Senhor, não implicam sua total rejeição de seu povo. A palavra de condenação é apenas quando o seu povo ele não quer mais se arrepender, quando o seu povo já não deixa mais caminho aberto para o arrependimento. É interessante que você pode comparar essa declaração aqui no final do livro do profeta Amós com aquela declaração lá em Isaías, no capítulo 2. Vale a pena ler novamente aqui Isaías, no capítulo 2, que a Almeida corrigida, ela colocou como a glória futura do verdadeiro Israel. A Almeida atualizada colocou como título, a glória futura do Israel espiritual. É bem interessante esse título, que não é original, foi colocado pela Sociedade Bíblica. Então diz assim, palavra que em visão, Isaías capítulo 2, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação,
nem aprenderão mais a guerra. Versículo 5: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, o tom é bem parecido com esse que é mencionado lá em Amós 9. É aqui que Israel se torna um centro de irradiação espiritual para todas as nações. E aí você entende a declaração do Senhor Jesus lá em João 4:22, quando ele diz que a salvação vem dos judeus. Não é que a pessoa precise se tornar um judeu, mas que o Senhor Jesus era judeu. E a revelação da palavra de Deus, ela foi dada, em primeiro lugar, aos judeus. Voltando aqui agora uma declaração de Smith, que é um outro comentarista. A escatologia de Amós não era do tipo exclusivista. Para quem está com o PDF aí, pode até marcar essa declaração. Somente para os nossos dias hoje, isso aqui é importantíssimo. A escatologia de Amós não era do tipo exclusivista. Excluir todos os outros. Eu costumo dizer que nós temos o hábito de fazer todo o empenho para evangelizar, atrair uma alma e depois, com uma imensa facilidade, parece que nós o expulsamos da igreja. Então, o que Amós está dizendo é isso, que toda a mensagem de juízo que ele falou durante todo o livro, essa mensagem é para proporcionar o conserto, para proporcionar o arrependimento. A escatologia de Amós não era do tipo exclusivista, sectária judia. Ela via as portas do reino bem abertas, de modo a incluir não apenas os judeus, mas também os israelitas e povos de todas as nações. Por isso que, com aquela pequena mudança ali, Tiago, ele vai citar essa passagem lá no seu discurso. E aquele discurso, por sua vez, ele é o discurso do Concílio de Jerusalém. Rapidamente aqui falando, qual era o propósito do Concílio de Jerusalém? Justamente falar dessa inclusão ou não dos gentios. O fato de que Paulo foi chamado em missão para os gentios suscitou essa dúvida. E, estando inclusos, os gentios devem ou não guardar a lei de Moisés. E aqui Tiago, quando ele vai, digamos assim, dar o veredito final, ele utiliza essa passagem do livro do profeta Amós. E mostra que, desde os primórdios, não é algo... Ele está mostrando isso aqui, não é uma inovação nossa. Já no profeta Amós, isso já estava delineado. Que já havia o propósito de Deus de que todas as nações fossem alcançadas. Então é como se estivesse dizendo, o que o apóstolo Paulo fez não foi de maneira contrária à palavra de Deus. Não. O que o apóstolo Paulo fez foi cumprir a profecia que estava lá no profeta Amós. E esse concílio, ele é importante justamente, é o primeiro concílio. A história da igreja terá outros concílios, mas é esse concílio que vai definir, vai ajudar a compreender a relação entre judeus e gentios.
como eu costumo dizer, né? Muitos se perguntam sobre questões, né? Por exemplo, a questão do sábado. Deus pede para guardar o sábado, mas Deus é o mesmo, porque o sábado foi uma aliança com os judeus. Então os gentios estão desobrigados de guardar o sábado. O sábado foi uma aliança com o povo de Israel. Está lá em Êxodo, no capítulo 31. E o Concílio de Jerusalém estabeleceu apenas 4 regras que deveriam permanecer, que nós encontramos lá em Atos, capítulo 15. Que Deus, então, abençoe. Nós encerramos, então, aqui essa série de estudos sobre o livro do profeta Amós. Lógico que se eu explorasse cada uma das passagens, ou podemos dizer, cada um dos versículos, nós ficaríamos aqui meses falando sobre o livro do profeta Amós. E, mais uma vez, eu já falei isso em outras ocasiões, para aqueles que ficam se perguntando, mas por que utilizar esse método da análise retórica num culto de doutrina? O culto de doutrina é um culto de estudo da palavra, e o que nós estamos fazendo justamente um estudo. E não é um estudo desvinculado da nossa realidade. Basta rever todos os vídeos sobre o profeta Amós, como ele tem uma mensagem para nós. Ainda hoje, obviamente. Mas para aqueles que insistem em dizer que nós não precisamos estudar a Bíblia porque Deus me revela diretamente, né? É aquilo que eu costumo sempre dizer. Pare para analisar. Se Deus não quisesse que estudássemos a Bíblia, Deus não teria deixado a sua palavra escrita. Ele teria deixado a revelação apenas através dos profetas, apenas através da revelação da natureza. Mas olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 30, versículo 8. Isaías 30, versículo 8. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este estudo. Abençoa, Senhor, a cada lar alcançado por esta transmissão. Abençoa a cada lar, guardando, Senhor, de todo mal e guardando, Senhor, principalmente dessa terrível doença, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.